Estamos aqui hoje em espírito de oração para compartilharmos uma palavra do Senhor. Que esta mensagem possa trazer luz em nossos caminhos e sabedoria por onde quer que possamos trilhar nas jornadas diárias. Que a oração possa nos conectar com o Espírito Santo para vivificar esta mensagem em nossa vida. Vamos para a palavra? Em João capítulo 13, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Como nós podemos servir como Jesus? Quando você imagina um líder, você consegue se imaginar a si mesmo? Todos nós temos esferas de influência, o que significa que cada um de nós é chamado a liderar de alguma forma. E se seguirmos a Jesus, então somos chamados a seguir o exemplo de liderança que Ele estabeleceu para nós, onde quer que estejamos e em tudo o que fazemos. Quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, Ele estava demonstrando a necessidade deles de serem limpos espiritualmente, mas também estava mostrando a eles qual era o seu padrão de liderança. Para liderar como Jesus, seus discípulos precisariam demonstrar humildade e servir aos outros irmãos. Outra passagem que colabora com esse tipo de pensamento está em Mateus capítulo 20, verso 28, que diz assim: O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No primeiro século de Israel, lavar os pés de alguém era tipicamente o trabalho de um servo. Teria sido radical lavar os pés de seus discípulos e depois ordenar que fizessem a mesma coisa. Isso teria colocado cada um dos discípulos na posição de servo. Mas ser grande aos olhos de Jesus era servir sacrificialmente aos outros. Isso significa que você tem uma visão tão precisa de si mesmo que não se vê maior ou menor do que realmente você é. Você se vê como Jesus o vê? Como alguém digno de ser servido e digno de servir aos outros? Foi por amor que Jesus serviu aos seus discípulos, e foi por amor que Jesus voluntariamente foi à cruz e se sacrificou por nós. Jesus ilustrou que, se queremos nos tornar grandes líderes, precisamos servir humildemente aos outros. E se queremos liderar como Jesus, precisamos ser como Ele. Então, agora mesmo, peça a Jesus para moldar a maneira como você vê a si mesmo e as pessoas que Ele colocou em sua vida. Então, permita que Ele mostre como você pode servir alguém com confiança e amor hoje. Vamos orar nesse momento? Reflita toda essa palavra que foi ministrada e utilize como ferramenta, como uma arma para o dia mau. Sabemos que, infelizmente, passamos por adversidades, tribulações e provações. E sobre essa palavra, ocorrerão momentos que devemos ser como servos, humildes, e sei que nossa carne, nosso ego, não vai querer isso. Não vamos querer ferir o nosso orgulho. Mas lembre-se de Jesus e de seu exemplo, o Senhor dos Senhores, tornando-se servo de seus discípulos. Oremos. Querido e amado Deus, diante de sua presença nos prostramos para pedir e clamar pelo seu nome. Mesmo tu sendo grandioso e poderoso, tu ouves a nossa oração e estás presente em nosso meio em todas as circunstâncias. Por isso cremos que teus ouvidos estão atentos à nossa oração. Pedimos também, Espírito Santo, para nos auxiliar neste momento, pois muitas vezes nos falta palavras para expressar todo o nosso sentimento, mas sabemos que Tu intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por favor, mostra-nos como amar as pessoas como o Senhor nos amou. Seu amor é grandioso, poderoso e magnífico, mas cremos pela fé e com o auxílio do Espírito Santo que esse amor pode habitar em nossa vida e desfrutarmos do verdadeiro exemplo de homens e mulheres que servem aos outros, assim como Jesus serviu a seus discípulos. Quando nós formos egoístas,
faz-nos humildes, quebra o nosso orgulho. Faça com que nós desejemos servir ao que estão à nossa volta. Transforma o nosso coração, para que assim nós possamos tratar a todos com humildade e sermos testemunha sua com a nossa vida e com nossas atitudes. Assim nós oramos, cremos e pedimos que vivifique esta palavra em nossa vida, pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia, meus irmãos. Continue seguindo o nosso canal para mais devocionais. Fique com Deus, a graça e paz de Cristo a todos.